De acordo com pesquisa realizada pela consultoria global especializada em gestão ética, 43% das empresas do Rio de Janeiro possuem alta maturidade em programas de compliance. O compliance estabelece medidas para que instituições públicas e privadas estejam em conformidade com a ética, com as regras e as políticas da empresa e também com as leis do país. Entre os elementos que fazem parte dessa iniciativa estão código de ética, canal de denúncias, planos de treinamento e comunicação, auditorias, políticas de anticorrupção, avaliação de riscos, dentre outros. Para entender quais são as ferramentas necessárias para a implementação de programas de compliance e qual a importância da eficiência dessa prática, vem com a gente no Rio em Foco, que começa agora. O Rio em Foco recebe o presidente da Associação das Empresas de Engenharia do Estado do Rio de Janeiro, a AERJ, Luiz Fernando Santos Reis, e o Controlador-Geral do Estado do Rio, Bernardo Barbosa. No Estado do Rio, a Lei 7.753 de 2017 já tornou obrigatória a adoção de programas de compliance nas empresas que participam de licitações ou prestam serviços e oferecem produtos para órgãos públicos. Na entrevista a seguir, a advogada Ana Luísa de Sá explica qual o objetivo do programa de compliance e os desafios e particularidades da implementação no setor público. Vamos ver. Quando a gente fala em compliance, as pessoas tendem a achar que é porque já existe uma irregularidade. Não é isso. O programa de compliance ele vem novamente como um braço para auxiliar a governança corporativa, né? Então, dentro do setor privado, a gente sempre esteve preocupado com eficiência, esteve preocupado com a busca do lucro. O setor público está preocupado em prestar um bom serviço à sociedade, né? Em oferecer bons serviços ao público. Também existe a eficiência do setor público, mas nem sempre eu estou muito preocupada mais com a governança. Eu estou preocupada em assuntos pontuais. Eu tenho que resolver determinado assunto público que está acontecendo agora, amanhã o meu assunto público é outro, quando na verdade você tem que ter um pensamento de cima, né? Um pensamento do processo como um todo. Então acho que a dificuldade é um pouco também cultural e a dificuldade de dotação orçamentária. A empresa tem mais liberdade, de repente, para poder dizer quanto ela vai destinar de recurso para que um determinado setor possa melhorar o seu programa de compliance. No setor público, tudo isso é mais complicado, né? Mas ainda assim, com a recente legislação, vai ter que adotar código de conduta, vai ter que adotar política, adotar procedimento, coisas até que já existiam, mas que agora vão ter que ser sistematizadas. Então, o próprio decreto 8.420, ele menciona que o programa de compliance vai ser implementado respeitando o porte de cada empresa. Então, o programa de compliance pode ser mais complexo ou menos complexo. Vai depender se é uma empresa pequena, pequeno porte, uma grande corporação, certamente vai ser muito mais complexo, vai ter mais setores, mais pessoas para gerenciar, né? Mas qualquer uma dessas empresas, desde a pequena até a grande, pode ter um programa de compliance customizado para elas. Só tem que ter alguns elementos que são básicos, né? Ter um canal onde as pessoas possam reportar, ter um código de conduta, ter uma análise de riscos, tudo isso elas podem ter um treinamento de funcionários. Agora, outros mecanismos que já são um pouco mais sofisticados vão ser reservados às corporações grandes e às empresas de pequeno porte. Ninguém vai exigir delas que elas também tenham um custo em relação a isso que nem vai utilizar, né? Nem vai ser necessário. Em relação ao setor público, o que hoje o Rio de Janeiro já está fazendo para adotar tanto esses programas de compliance e discutir melhor essa questão da governança e pensar qual é a relação, né, com o setor privado a partir, então, de códigos de conduta e etc. No Rio de Janeiro, nós temos alguns marcos legais recentes. A gente pode citar a Lei 7753 de 2017, que já prevê a obrigação para as empresas que contratem com o governo do Estado do Rio de Janeiro apresentarem até 180 dias um programa de integridade. Em 2018 veio a Lei 7989, que foi a lei que criou a Controladoria Geral do Estado. E ali nós temos algumas macrofunções, como auditoria governamental, ouvidoria, né? A advogada acabou de falar de canal, né? Um canal de denúncias, então ouvidoria do Estado. Ouvidoria Geral e Transparência do Estado no Rio de Janeiro, tem a transparência também como macrofunção, visa também a coletar essas informações. Você tem um decreto que regulamenta no âmbito estadual, decreto também de 2018, a lei anticorrupção,
que é uma lei federal, mas que também se aplica ao Estado do Rio de Janeiro. Então, a partir de 2017 começou esse movimento legislativo. E no atual governo, o que a gente vê é que logo no início do governo, no dia 1º, todos os secretários de Estado assinaram um termo, né, de compromisso, uma declaração de compromisso ético, onde tem ali vários princípios até internacionais, com a ética, com a transparência, com o governo aberto e defesa de pessoas que denunciam atos de corrupção. Então, isso é um caminho irreversível. Eu costumo dizer que esse caminho da ética, tanto no negócio, no setor público quanto nos negócios privados, é um passo civilizatório que o Brasil vai ter que dar. Não dá mais para a gente continuar em 105º lugar no ranking de percepção de corrupção, junto com países de potencial econômico muito mais baixo que o Brasil, e a gente continuar patinando nessas posições por falta de adequarmos mecanismos de conformidade e ética. Agora, informação não falta, né? E também um trabalho feito em conjunto para justamente trabalhar em todas as estruturas de empresas, tanto as micro, pequenas empresas, como as grandes empresas. Não há a menor dúvida. O Bernardo colocou muito bem. Isso para alguns ainda é uma novidade. Agora, é importante que todos reconheçam que o Brasil de hoje não é o Brasil de ontem, o Brasil mudou. Quem não se enquadrar nesta mudança vai, em algum instante, pagar pelos erros que cometeu. Eu não tenho a menor dúvida que isso, hoje, é uma verdade absoluta. A Associação de Empresas de Engenharia, a ERJ, tem desenvolvido um trabalho muito grande e muito intenso para não só ela se adequar, como tentar fazer com que as suas associadas também se adequem. Nós temos associadas de todos os níveis de tamanho. Algumas já têm, por sua própria iniciativa, programas de ética, programas de compliance. E como já disse Bernardo, não é só ter o programa. O importante é fazer com que o programa seja usado e seja uma realidade. É que haja uma matriz de risco, é que tenha um comitê de ética, que esse comitê se reúna e que haja, acima de tudo, um investimento da alta administração, que a alta administração assuma isso como uma verdade. Se a alta administração não assumir, não adiantou nada. Então, a alta administração hoje tem que ser a grande motivadora para que a estrutura entre nisso. E aí a gente está falando, puxando para uma relação com o setor público, da alta administração. A CGU hoje já indica, né, Controladoria Geral da União, o que precisa ser feito. E aí o Estado também tem essa função de trazer para a realidade do Rio de Janeiro para que isso aconteça no dia a dia. Como é que funciona isso? O que é que nós estamos fazendo? A CGE é um órgão novo, foi criada por lei em junho do ano passado, no final do governo que já estava de uma situação delicada, né, em razão dos acontecimentos aí que nós acompanhamos aí pela televisão. Então, nesse início de governo, o governo do Witzel, nós estamos assim reestruturando a CGE para fazer face a esses desafios de forma efetiva e de forma eficiente. Então, um exemplo que eu posso te dar. A Auditoria Geral do Estado, ela não estava dividida em áreas. Simplesmente os processos estavam distribuídos pelos servidores da auditoria de forma completamente aleatória. Na restauração, que deve ser aprovada em breve, já está na Casa Civil, nós já entregamos lá a proposta do decreto, nós teremos áreas setoriais, de maneira que cada secretaria vai ter uma coordenação específica. Para quê? Para que esses servidores estejam voltados, atentos aos riscos principais de cada secretaria. Por exemplo, turismo está sujeito a determinados riscos, Secretaria de Obras está sujeito a determinados riscos. Então, se eu tenho servidores especializados em auditar aquele tipo de contrato, nós temos condições de auxiliar no gerenciamento de risco e mitigar a ocorrência de fraudes em licitações. Isso não era feito antes. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Voltamos com Luiz Fernando Santos Reis e Bernardo Barbosa. Na entrevista a seguir, vamos entender qual o cenário dos programas de compliance no estado do Rio. O cenário do Rio hoje em dia com relação ao compliance é um cenário bastante promissor. Eu posso dizer que ainda não é um cenário muito intenso. As discussões estão acontecendo, as pessoas estão cada vez mais procurando aprender, tem muita busca por cursos, por palestras, e as empresas já começam a tomar partido desse tipo de situação. Os órgãos públicos também, nessa virada de ano, apresentaram aí algumas propostas nesse sentido, então temos um cenário bastante promissor para os próximos anos. Nesse momento ainda
crescendo. Não diria incipiente, acho que já passamos desse momento incipiente, mas acho que ainda precisamos aprimorar muito mais e temos muito espaço para isso. Aqui no Rio, a gente percebe um grande movimento já desses órgãos, principalmente que lidam com o público, né? A Firjan já desenvolveu um programa de compliance bastante interessante. Temos alguns institutos falando sobre isso, as universidades estão discutindo bastante. Ao que me consta, praticamente todas as universidades públicas e privadas do Rio de Janeiro já discutem em alguma instância esse tipo de approach, né, o programa de compliance. E as empresas públicas, ao que parece, estão andando já com seus programas também. Isso é um grande trunfo. A Associação das Empresas de Engenharia fez um evento no início desse ano e esse faz parte de uma série de mais 4 encontros que vão acontecer ao longo desse ano. E o interesse vem crescendo também, tanto do setor público quanto também do setor privado, né? Isso é verdade. Nós temos feito já uma série de eventos dentro dessa linha, que nós chamamos muito mais de treinamento que de seminários, porque ele visa treinar não só as estruturas internas, como de todos os associados. Esse último evento que nós fizemos, que foi 15 dias atrás, nós tivemos cerca de 160 participantes, dos quais 50 eram funcionários públicos. Isso nos deixou extremamente satisfeitos, porque a gente sente que está permeando essa mentalidade e essa noção e esse trabalho, que é muito árduo. Porque a gente precisa se lembrar, e nós, do setor da construção, foi talvez o que mais foi atingido nessa história toda, tá? Nós temos que ter uma mentalidade diferente. Não é só tem um caminho, é fazer o certo porque é o certo. Se não for isso, não vai dar certo. Tá? Agora, o que eu acho fundamental é que haja essa interação do público com o privado. Por isso, a nossa alegria ao receber 50 pessoas. Não adianta um lado só querer fazer. Isso tem que ser todo um trabalho na sociedade. Tem que ser um conceito. Não adianta eu achar que eu faço em público, mas quando eu estiver sozinho, eu posso avançar o sinal porque eu estou sozinho. Então, eu acho que isso é muito mais um conceito que tem que se espraiar, que tem que se incutir em toda uma população e que não é fácil, mas que é trabalhoso, mas acho que é fundamental que isso seja feito. O que a gente fala no setor público também é da dificuldade da regra estar clara, né, estar definida e escrita. Existem estatutos, existem uma série de leis, mas sair da lei e virar realidade é um caminho que exige outras ações. Esse desafio, no meu entendimento, é comum, tanto ao setor público quanto ao privado. Perfeito, né? perfeito. A gente olhar uma pesquisa estimulada, né? Tantas empresas têm um programa de compliance, foi investido tantos milhões de reais em desenvolvimento de programas de compliance. Isso aí é uma sinalização de que isso está no radar das empresas, né, na medida em que, também trazendo para o lado do governo, na medida em que você vê movimentações do governo como um termo de compromisso ético que o servidor assina, né, nessa gestão, foi uma iniciativa também da CGE, que o servidor assinasse, você percebe essa movimentação. Mas eu costumo dizer que não é só produzir o papel. Nós temos que mudar a mentalidade. E a parceria pública-privada, como o Luiz falou, né, parceria pública-privada não no sentido, né, de construir algo juntos, algo físico, mas de construir conceitos juntos. O grande desafio hoje, um dos grandes desafios hoje, é nós mudarmos o ambiente de negócio do Rio de Janeiro. O ambiente de negócio do Rio de Janeiro, o ambiente, durante décadas, um ambiente contaminado pela corrupção. Isso é óbvio, basta ver os índices dos últimos acontecimentos. E aí você quebra, né, alguns dos princípios constitucionais como a livre iniciativa. Como que há livre iniciativa se o jogo é de cartas marcadas? Como que há livre iniciativa e as empresas podem concorrer entre si livremente e o melhor, o mais eficiente, ter o melhor lucro, né, conseguir fechar o contrato, se aquele contrato já está combinado desde lá de trás? Então, nisso aí, muito oportuno o que o Luiz falou. Tanto o setor público quanto o privado tem que caminhar na direção da integridade, cada qual fazendo os ajustes à sua realidade, mas isso tem que ser conceitos que tem que permear tanto o setor público quanto o privado. E nessa discussão toda já existem manuais. O próprio TCU desenvolveu um manual de integridade não só para órgãos privados, para órgãos públicos e para empresas públicas, mostrando que há, sim, diferenças que precisam ser consideradas também nas estruturas dessas empresas. Sim. Né? A CGU já, ano passado, ela já emitiu uma portaria
né, no nível federal, dando um tempo para que órgãos e entidades públicas federais fizessem seus programas de integridade. E aqui no Rio de Janeiro, no atual governo, nós estamos já reestruturando até a equipe, trazendo pessoas de fora para integrarem os quadros da CGE, para que nós também iniciemos a elaboração do programa de integridade do governo, que vai servir de parâmetro para que cada secretaria e cada órgão replique também internamente. Primeiro, eu acho que o manual é importante, mas é muito mais importante a conscientização e a aplicação dessa vontade do que do manual. Nós, na ERJ, temos feito trabalho junto em associadas, em que nós temos montado os manuais, os códigos de ética para associadas. Agora, nós temos ido às associadas fazer a palestra inaugural, fazer o treinamento deles, nós temos ido botar em funcionamento esses códigos de ética e compliance, porque elas não têm estrutura para isso. Eu acho que a nossa função, e em determinado instante pode ficar até antipática, é no instante em que nós virmos que existe um edital de licitação que não esteja correto, nós temos que denunciar esse edital. Exatamente. Por mais antipático que seja, por mais que crie uma antipatia de saída, mas eu acho que só assim nós vamos conseguir corrigir as coisas. Me permita, eu não digo antipatia não, eu diria que é necessário e a Controladoria conta com a iniciativa privada para fazer isso. Dentro da ideia de transparência, né, eu costumo dizer o seguinte, a corrupção é uma praga que se espraia na escuridão de dados, na escuridão das normas. Então, quanto mais luz, quanto mais transparência nos atos públicos, né, menor o risco de corrupção. Então, justamente, a ideia é que, inclusive em parceria com a Procuradoria-Geral do Estado, temos conversado com o Dr. Marcelo Lopes nesse sentido, de que nós façamos trabalhos de melhor qualificação de editais de licitação nos contratos. Eu estou há 13 anos na Polícia Federal investigando fraudes em licitação, fraudes em contratos. Então, é essa experiência que a gente está trazendo para a CGE, para que a gente evite justamente isso. E aí a ideia do controle social. Quando você tem um portal da transparência eficiente, quando você traz não só a empresa, mas o cidadão também para fazer essa fiscalização, o risco do ato de corrupção fica bem mais mitigado. Por quê? Porque a gente joga a luz no trato com a coisa pública. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Vimos até aqui que credibilidade, transparência e melhoria na governança são alguns dos pontos positivos de empresas e instituições públicas e privadas que adotam os programas de compliance. Falando agora em resumo, né, o que a gente, dos próximos passos, tanto da ERJ quanto da Controladoria-Geral do Estado, quais são os desafios e quais são, assim, as ações mais próximas que os senhores podem anunciar? Eu acho que o maior desafio é aquele de incutir isso na sociedade. Eu acho que isso é fundamental, que haja uma parceria, como já disse o Bernardo antes, público-privado, e não para fazer uma obra, sim para criar um novo ambiente, novo ambiente de negócios. Entendeu? Então a ERJ está aberta para isso. É aberta para discutir com a CGE, aonde você quiser, como nós podemos implementar esse trabalho, que é o que nós temos feito. Nós estamos abrindo a nossa casa, tivemos o prazer de receber a Geisa, e ela ouviu os advogados dizerem que a ERJ hoje é dos órgãos que está mais avançado nas lutas e nas práticas por essa disseminação da integridade no setor. E estamos abertos e prontos para trabalhar em conjunto e entendemos que as associações, no caso como a nossa, são os ambientes no qual isso deve ser processado. Sim. Até pela capilaridade, né? Então, toda situação de crise, ela gera uma grande oportunidade. O setor representado pelo Luiz, realmente, a Operação Lava Jato deixou isso claro, foi um dos setores que foi mais impactado pelas ações da investigação da Polícia Federal, da MPF, enfim. Então, criou-se, né, a oportunidade de mudar, né, a forma de fazer negócio nesse setor de maneira que esse tipo de coisa não se repita. Por parte da CGE, os desafios, como nós já falamos, é através até da regulamentação da Lei 7753, né, que é a lei que
exige que as empresas que contratem com o Estado apresentem em 180 dias seus programas de integridade. A nossa ideia é regulamentar essa lei o quanto antes, para que isso, a minha ideia é que fique centralizado essa aferição lá na Controladoria, para que nós tenhamos critérios técnicos e únicos, né, para aferir os programas de integridade, e principalmente mostrar que não cumprir as normas éticas vai custar caro. Eu tenho um dado triste, né? O Rio de Janeiro hoje, Luiz, é o 21º estado do Brasil no ranking da transparência na CGU. É uma coisa até que a gente fica triste com isso, mas ao mesmo tempo motivado, Giza, porque o nosso grande desafio é jogar o Rio de Janeiro entre os primeiros estados na transparência. E para isso a gente conta com a Alerj nos próximos semanas. A Controladoria, através da Casa Civil, vai estar aqui com o governo Witzel apresentando algumas propostas de projetos de lei, todos voltados para o combate à corrupção, voltados para a transparência, voltados para a melhoria do trato do gasto da coisa pública. Então a CGE realmente vai atuar fortemente, Luiz. Eu costumo dizer isso para o governador. Um dos desafios da CGE é fazer com que a corrupção no Rio de Janeiro passe a ser um péssimo negócio. Quem acha que vai ganhar dinheiro no Rio de Janeiro sendo corrupto, vai se dar mal. Quem quiser ganhar dinheiro no novo Rio que está surgindo, trabalhe com a ética, trabalhe com eficiência, com competência, com criatividade, com inovação. Esse é o ambiente de negócios que o Rio de Janeiro tem que prosperar. Ser corrupto no Rio, repito, vai se tornar um péssimo negócio, porque a lei anticorrupção vai ser aplicada implacavelmente. Como é que tem sido a relação da CGE com as secretarias? Porque algumas das secretarias também anunciaram que criaram diretorias, enfim, subsecretarias para cuidar também dessa questão do compliance. Então, é um diálogo permanente? Permanente. Como é que A CGE está assumindo, né, nessa gestão uma relação muito boa com todas as secretarias, né? Nós somos o controle interno do governo estadual como um todo. Mas, muito antes da questão repressiva, a nossa ideia é uma atuação proativa de melhorar a gestão, melhorar a governança. Então, nessa reestruturação que eu mencionei aqui, está sendo criada uma superintendência de melhoria do gasto público. O que essa superintendência vai fazer? Ela vai analisar todos os problemas específicos de cada secretaria, que nós já temos com base no passado, para orientar o gestor para que não cometa os mesmos erros e melhore a qualidade do gasto do dinheiro público. Então, daí você já percebe um outro alinhamento da Controladoria, né, com as demais secretarias. De trabalhar essa análise preditiva, né, e Exatamente. preventiva. E só com relação ao compliance, nós não temos como macrofunção, né, como eu falei, a integridade, embora seja uma das nossas atuações, mas a minha ideia é, juntamente com o nosso corpo qualificado, criar um grupo de trabalho com algumas secretarias que eu já identifiquei que estão se antecipando a essa demanda, de forma que esse grupo de trabalho, capitaneado pela CGE, produza, né, os documentos principais para serem replicados nas demais secretarias. A nossa busca por essa transparência de tal ordem, que nós em agosto de 2018 fizemos um ofício para os órgãos, secretarias de Estado, secretarias municipais, dizendo que dentro da lei de transparência, a ERJ poderia, como todo qualquer cidadão, fiscalizar as obras, pedindo os documentos. E hoje nós passamos a fazer isso também com os ordenadores de despesa, comunicando ao ordenador de despesa que a ERJ está e vai pedir documentos. Já estamos pedindo a um órgão que nos forneça os documentos de uma determinada licitação. Ele não forneceu, eu estou entrando na justiça requerendo isso. Curioso Luiz falar isso, porque nessa minha experiência de mais de década como delegado federal, um dos pontos que a gente sempre identificava como problema é a auditoria de conformidade. É você fazer o famoso cara crachá. É pegar o atesto de recebimento da obra e dizer que aquilo ali foi feito. E quando a Polícia Federal ia lá, junto com a perícia ou até o TCU, verificava que nada tinha sido feito. Então é excelente essa iniciativa da associação, está de parabéns, porque esse é um dos principais pontos que a gente tem de desvio. É não realizar a obra que deveria ter sido realizada. Isso, no fundo, ele está dentro do Código de Integridade. Sim. Não é diretamente ligado, mas é dentro do contexto todo que isso se insere. E, na verdade, também vai gerando novos hábitos aí também, de uma relação muito mais atenta ao que está acontecendo e aos desdobramentos também das ações e ao impacto que isso gera também no setor privado quando não consegue trabalhar e desenvolver o projeto. Volto a dizer, temos que abrir espaço para o empresário que quer trabalhar correto, que é a grande maioria.
temos que abrir espaço para as empresas que estão focadas no lucro, sim. A empresa visa o lucro, mas o lucro dentro da norma ética, dentro do mandamento legal, né, respeitando as leis. Então esse é o grande desafio. Bem, infelizmente nosso programa chegou ao fim. Obrigada, Luiz Fernando, obrigada, Bernardo, e obrigada a você, telespectador. Acesse o nosso canal do YouTube para continuar acompanhando a nossa programação. E se você deseja enviar dúvidas e sugestões, os nossos endereços de e-mail e WhatsApp estão aparecendo aí na sua tela. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense. Até a próxima.